1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. A palavra diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra foi lida, ó Deus, e agora nós vamos ouvir a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração essa noite. Nós queremos rogar ao teu Espírito, ó Deus amado, que abra o nosso entendimento para percebermos, Senhor, as verdades preciosíssimas que o teu servo registrou neste trecho da tua palavra. Nos abençoe, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós encontramos momentos tensos na Escritura. Nós encontramos na Escritura momentos em que os homens de Deus, em duas ocasiões pelo menos, olhando para as circunstâncias temporais, eles ficaram bastante chateados, indignados, porque eles estavam experimentando tempos difíceis. Principalmente quando eles olharam para os ímpios, homens e mulheres que não serviam a Deus, e olharam para si mesmos e perceberam, poxa vida, nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem Deus é, nós o servimos, Ele mandou o seu Filho, não no caso do Antigo Testamento que eu vou citar, mas já aplicando para nós sabemos que Ele enviou o seu Filho para nos salvar, para nos redimir, nós sabemos quem Deus é, nós vamos até a casa dEle, nós estamos aqui inclusive esta noite em meio a um momento tão difícil como este. Nós encontramos no texto sagrado relatos, e você deve conhecer, no Salmo 73 e o livro do profeta Abacuque, momentos assim narrados, em que os homens e mulheres de Deus estavam passando por momentos difíceis, sendo eles quem eram efetivamente, pessoas que conheciam a Deus, pessoas que efetivamente tentavam com as suas dificuldades, mas andarem nos caminhos do Senhor. E quando eles olharam para os ímpios, eles pensaram assim, poxa vida, mas eu conheço a Deus, eu sei quem Deus é, e por que eu tenho que experimentar estas coisas? Por que eu tenho que passar por momentos difíceis? E os ímpios, aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não têm compromisso com o Senhor, estão se regalando, levam vida fácil, e eu, que temo o teu nome, Abacuque fala isso, né? Eu que conheço o Senhor, não sou prestigiado desta forma. E é interessante porque a resposta, em ambos os casos, é a mesma. A resposta, ela trata, meus irmãos, da perspectiva que nós devemos olhar a história.
E este é um problema muito sério quando nós não conhecemos efetivamente a narrativa bíblica e para onde ela aponta. Há muita confusão nesse sentido. Hoje de manhã falamos sobre isso na escola dominical. Há muita confusão, nós precisamos entender a narrativa bíblica de forma ampla, ou seja, criarmos uma cosmovisão correta a respeito da narrativa bíblica, para que, como disse o presbítero Rodrigo na sua oração, não nos surpreendamos com este tempo. Muito pelo contrário. E este tempo, ele também nos alcança. Este tempo de desencontro, esse tempo de sofrimento, esse tempo de angústia, das incertezas, ele também nos alcança. Nós somos filhos de Deus. Nós professamos a fé no Evangelho, mas nós não estamos isentos disso. O que você e eu precisamos é conhecermos efetivamente a história, sabermos para onde a narrativa bíblica aponta, e assim nós vamos conseguir enfrentar momentos como este da melhor forma possível. O texto que nós lemos ensina isso. Este texto ensina isso. Pedro, quando escreve esta carta, é uma carta geral. É verdade que tem alguns destinatários aí, mas ela é tratada como uma carta geral. E ela, meus amados irmãos, vai alcançar pessoas que estavam sendo perseguidas. Por isso, no verso de número 1, fala daqueles que estavam dispersos. Daqueles que foram dispersos por causa da perseguição, tanto religiosa quanto civil. Ou seja, você vai perceber que ele vai tratar, não é, deste momento da história da vida destes homens e destas mulheres, e ele vai escrever esta carta em alguns momentos para fortalecê-los, para que eles conseguissem passar por este momento. E ele começa no verso de número 3, para que você e eu entendamos, não é? Nós não vamos poder tratar de todo o trecho, né, de cada detalhe, mas o conceito geral nós vamos e esperamos que os irmãos percebam de uma forma clara e concreta. Ele começa, claro, dos versos 1 a 2, saudando, né, os seus destinatários, né, louvando a Deus, e é interessante que no verso de número 3 começa uma ação de graça. O bendito aqui pode ser substituído por louvado. E ele começa dizendo assim para os seus leitores originais, eu quero que você pense assim, para fortalecer a vida deles, para que eles passassem por aquele momento da melhor forma possível. Então ele começa dizendo assim: louvado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, ou seja, o que Pedro está dizendo, né, introduzindo esta ação de graça, olha, louvado seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, esta muita é só para dar ideia de intensidade, porque em Deus reside toda a misericórdia. Deus não tem muita misericórdia, Ele tem toda a misericórdia. Ele tem isto na sua plenitude. Ele consegue sentir, porque a palavra passa pela construção da cardia, do coração, ele consegue sentir tudo aquilo que você e eu estamos passando a tal ponto de se identificar na plenitude da intensidade do sofrimento que porventura você e eu estejamos passando. Esta é a ideia que está aqui. Então, o Pedro está dizendo: louvado seja o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Nós que estávamos mortos, nós nascemos de novo, fomos regenerados. Por isso que nós encontramos no Evangelho esta ideia. Todos nós estávamos mortos. Depois o apóstolo Paulo vai tratar disso de uma forma contundente. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós caminhávamos a passo largo para o inferno. Mas aprove a Deus, antes da fundação do mundo, nos escolher para ser dele, para sermos dele. E ele elaborou um processo de redenção que é fantástico na narrativa bíblica, para nos regenerar. Por isso o texto está dizendo, segundo a sua misericórdia, a sua muita misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, não é uma esperança morta, é uma esperança que fala poderosamente ao nosso coração o tempo todo. Não é uma esperança qualquer como você ouve por aí, vai dar certo, quem sabe. Não, esta esperança é viva, e ela está alicerçada, o verso número 3 termina dizendo, mediante
a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, Ele nos regenerou para uma nova vida, Ele nos regenerou para que nascêssemos de novo e conseguíssemos olhar para Deus. E é interessante que esta regeneração é para uma esperança viva, para uma viva esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por isso a esperança é viva. A garantia desta esperança ser viva é que Jesus venceu a morte. Nós fomos regenerados pela obra que Jesus realizou, e da mesma forma o texto sagrado nos informa que com Ele nós também ressuscitamos. E é interessante, o texto continua dizendo que nós somos regenerados, para esta viva esperança, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos para uma herança incorruptível, ou seja, uma herança, a herança a gente vai receber depois, Quando a gente fala de herança, nós estamos falando de que algo que nós vamos receber depois, para uma herança incorruptível, ou seja, que não se corrompe, sem mácula, que não tem erro, e marca excessiva é que não perde o frescor, essa é a ideia que está por trás disso, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, o que Pedro está dizendo para os seus leitores originais, olha, bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque Ele nos regenerou. Nós estávamos mortos, nós estávamos indo para o inferno, mas Ele mudou a história da nossa vida. E ao mudar a história da nossa vida, Ele trouxe para o nosso coração essa viva esperança, mediante a obra que Jesus realizou. Ou seja, esta esperança não está alicerçada em homens, não está alicerçada em coisas, está alicerçada na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, e que ela está reservada, como nós vimos aqui, ele trata no verso 4 como herança. Esta esperança é tratada como herança porque ela está reservada para nós nos céus. É esta a construção que está sendo tratada aí. E ele continua dizendo, para completar o raciocínio, que sois guardados que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que Pedro está dizendo introdutoriamente para fortalecer a vida daqueles irmãos que estavam passando por momentos difíceis, olha, vocês foram alcançados pela graça. Deus mudou a história da vida de todos vocês. Vocês nasceram de novo. Agora vocês enxergam espiritualmente. Vocês têm acesso à presença de Deus. Vocês sabem que Ele é. É isso que ele está ensinando aqui. E agora foi colocado dentro do coração de vocês, da história, da vida de vocês, esta esperança viva, que Jesus, Ele ressuscitou, e com Ele todos nós ressuscitamos. Esta herança, na sua plenitude, ela vai se concretizar no final dos tempos, quando Jesus voltar ou resolver nos levar. É isso que Pedro está dizendo aqui, quando ele constrói a ideia que ela vai se revelar no último tempo. Mas enquanto isto não acontece, vejam o que diz o verso 5 na sua parte introdutória. Nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante esta fé que foi implantada no seu e no meu coração para que nós crescêssemos nele. Por isso nós devemos nos alegrar, por isso nós devemos celebrar, por isso nós devemos festejar, mesmo chorando, mesmo passando por tempos difíceis. Por quê? Porque a nossa esperança não está nas coisas deste tempo. A nossa esperança não está, por exemplo, só para que você entenda bem o que eu quero dizer essa noite, nós ansiamos para que esta vacina seja encontrada. A gente não vê a hora que esta cura surja, não há dúvida. Mas se ela não acontecer, se nada disso for resolvido, e todos nós morrermos, nós já sabemos que a esperança que nós temos no nosso coração é uma esperança viva, que não se corrompe, que não muda, que não tem erro, e que nós já sabemos para onde estamos indo, porque somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Fé esta que nos mantém em pé, mesmo em meio aos desencontros que nós estamos experimentando, e são vários. Eu particularmente não assisto mais jornal, eu não sei você, mas eu não assisto mais jornal, eu não quero mais nem saber. Por quê? Porque são
tantas coisas que são faladas, tão ditas, que você já não sabe mais no que acredita. E o que nós precisamos perceber nisto tudo é que não importa. Não importa como as coisas estejam acontecendo. É claro que nós devemos tomar todo cuidado. É claro que nós devemos ser prudentes. A Bíblia ensina isso. Agora, a nossa esperança não está alicerçada nisto. A nossa esperança está alicerçada na obra que Deus realizou na pessoa do seu Filho para nos regenerar. Para esta viva esperança que efetivamente se manifestará nos últimos tempos. Sejam eles quando Jesus voltar ou resolver nos levar. Esta, meus irmãos, deve ser a verdade que deve marcar a nossa vida neste tempo. Porque nós não somos deste mundo. Nós estamos passando por ele. A nossa pátria é outra. Louvado seja o Senhor. A nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui de passagem. Por isso o verso de número 6 diz assim: nisso exultais. Nisso vocês devem celebrar. Nesta verdade importantíssima que custou o sangue da segunda pessoa da Trindade, para que você e eu então experimentássemos esta alegria poderosíssima que é produzida no coração daqueles que são alcançados pela graça de Deus. Nós devemos então celebrar isso. Pastor, mas é que o senhor não sabe como é que está lá em casa. Eu sei o que está acontecendo em muitos lugares. E eu sei que não está fácil. Eu sei. Eu não estou brincando com isso. Quando eu estou dizendo para você que nós devemos exultar, é que o nosso coração não se deixe enganar. Porque nós sabemos que a nossa esperança é uma esperança viva no Senhor. A despeito do que aconteça. Não importa. E nós estamos aprendendo neste momento, meus irmãos, mais do que nunca, a nos desapegarmos deste tempo. É claro que nós precisamos das coisas deste tempo para viver. Mas agora Deus está nos ensinando que mais do que as coisas do tempo presente, nós precisamos estar com as nossas vidas, ou com a nossa vida, tratada diante dEle. Para experimentarmos esta alegria, mesmo que estejamos chorando, mesmo que estejamos sofrendo, porque esta herança viva ninguém tira do nosso coração. Esta esperança viva, melhor dizendo, que se manifestará efetivamente no final dos tempos. Por isso ele diz no verso 6, nisso exultais, embora... E aí vem, meus irmãos, para entendermos este tempo. No presente, neste tempo, vejam, a herança lá no final. Mas agora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É interessante, meu irmão. Desculpe, mas eu tenho que cometer esse ato aqui. É interessante nós percebermos, meus irmãos, que o Evangelho, e você que nos assiste em casa, onde quer que você esteja, o Evangelho nunca, em lugar nenhum, prometeu que neste tempo a nossa vida seria fácil. Não existe isso. Esta é uma construção, meus irmãos, que não foi tirada da Bíblia. Ela foi tirada de um outro lugar, qual não importa. O fato é que nós observamos para o texto sagrado e nós olhamos para a história dos homens e mulheres de Deus, e eles passaram por momentos muito difíceis. Alguns foram mortos. Alguns sofreram, irmãos, perseguições seríssimas. Por causa do Evangelho, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que o próprio Cristo disse que neste mundo nós passaríamos por aflições. Nós seríamos provados. E nós estamos sendo provados. Este é o tempo, mais do que nunca, fica muito claro, este é o tempo da prova. Nós estamos sendo provados. Por isso que eu disse para vocês na introdução do nosso sermão, nós precisamos entender a construção bíblica para passarmos por este tempo. E para passarmos por este tempo, nós precisamos nos lembrar que fomos alcançados por esta graça, que fomos regenerados, que Deus mudou a história da nossa vida em Cristo Jesus. E agora, se necessário for, o texto diz isso, nós sejamos contristados, a ideia de tristeza, porque provação não produz alegria. A provação é difícil.
Mas por que ela vem? O verso 7 diz aí, se você puder continuar acompanhando, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que o texto está nos dizendo é que Deus também vai nos construindo ou reconstruindo para aquilo que Ele deseja de cada um de nós na nossa história, por meio destas provas. Ou seja, a nossa fé está sendo provada. E aqui a figura que é utilizada, você deve ter percebido, né? Que a nossa fé é extremamente valorosa, muito mais do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. A ideia aqui, meus irmãos, é que nós estamos sendo tratados para ver do que nós somos feitos, para ver efetivamente que fé é essa que nós professamos. Então, quando a provação vem, o que Jesus está, melhor dizendo, o que Pedro está dizendo aqui, é que quando a provação vem, nós estamos sendo provados por Deus, inclusive para que a gente perceba que tipo de fé a gente professa no Evangelho. Se é uma fé superficial, uma fé alicerçada em coisas com raízes fracas, ou uma fé alicerçada de uma forma profunda, com raízes profundas. Porque a gente só consegue passar por estes momentos, irmãos, da melhor forma possível, se passarmos alicerçados naquilo que nós dissemos inicialmente, pelo fato de termos sido alcançados por esta graça. Então, e aí, o texto continua dizendo que esta fé, sendo provada, ela vai redundar em honra e adoração na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, nós vamos perseverar até o fim, porque isso lá na frente vai redundar em honra e glória para o Senhor, que nós já vamos perceber aqui, não é? E o texto continua dizendo no verso de número 8, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, nós estamos sendo tratados por Deus, nós estamos sendo provados por Deus. Não é fácil passar pela provação, mas Deus está nos fortalecendo, Ele está nos ensinando que tipo de fé que nós temos que ter, Ele está nos ensinando que nós devemos olhar firmemente para Ele o tempo todo, não olharmos para as circunstâncias que estão à nossa volta, mas olharmos para Ele, porque isso vai redundar em honra e glória para Ele, porque nós vivemos para Ele, nós não vivemos para nós mesmos. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender definitivamente. Nós vivemos para a glória do Senhor, e não mais para nós mesmos. E aí sim a gente consegue entender melhor este momento, estas circunstâncias, ou seja, Deus está tratando comigo, Deus está moldando o meu caráter, Deus está mudando a minha relação com Ele, Deus está me trazendo para mais perto, Deus está me ensinando que eu tenho que depender dEle em cada detalhe. Ou seja, isso redunda sim em honra e glória para o Senhor, e nós vamos sim crescendo, amadurecendo nesta relação. Ou melhor dizendo, este é o objetivo final, porque neste processo nós estamos sendo alicerçados, nós estamos sendo melhorados, e isso diz respeito à fé salvadora que foi implantada em nosso coração. Por isso eu tenho dito nas lives que nós não podemos sair do mesmo jeito que entramos nesta pandemia. Nós só temos uma opção, nós precisamos sair melhores do que entramos. Por quê? Porque Deus está tratando conosco, Deus está tratando da nossa vida, Deus está tratando da nossa história. Porque o texto termina dizendo aqui, no verso de número 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, os crentes, eles estão neste processo, ou seja, foram alcançados, foram regenerados. Nós devemos nos exultar ao Senhor, devemos nos alegrar nele, mesmo que passemos por momentos de dificuldade, por momentos de provação, conforme os leitores originais aqui estavam passando.
Mas estas provações, essas dificuldades, elas têm uma finalidade: melhorar a cada um de nós, nos trazer mais para próximo de Deus, para que nós ainda dependamos mais dEle, e paremos de pensar ou acharmos que nós vamos conseguir, com as nossas realizações, continuar vivendo distante de Deus. É isso que ele está ensinando. Que nós só vamos enfrentar este momento da melhor forma possível, se nós dependermos totalmente da segurança que há no Evangelho, que há na obra que Jesus realizou, não em nós mesmos. E é em meio a estas lutas, em meio a essas dificuldades, que a nossa fé, então, ela vai sendo depurada, ela vai sendo melhorada. E é isso que nós precisamos perceber. O verso número 10, estamos caminhando para o final, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram a respeito, melhor dizendo, acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. É interessante porque o autor, conhecedor do Antigo Testamento, ele vai citar, chamando para trazer como testemunho os relatos do Antigo Testamento. Porque você e eu sabemos que inúmeros textos apontam para a obra de Jesus. É interessante, então, que o texto está nos dizendo que eles não receberam todas as informações. Eles não sabiam de tudo. Eles não conheciam a história como você e eu conhecemos, e nem os leitores originais. Por isso o texto diz no verso 10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Por quê? Porque eles não tinham a construção na sua totalidade, mas eles sabiam de uma coisa. O final do verso 11, ou vamos ler o verso 11 inteiro, que nos diz assim: investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. É interessante porque Jesus, ele pega Jesus como exemplo. Ele veio habitar entre nós. E Jesus, quando esteve entre nós, meus irmãos, ele foi humilhado, ele chorou. Você e eu sabemos que ele foi esbofeteado, ele foi traspassado. Então, quando ele esteve aqui conosco, ele sofreu sim, sofreu muito. E nós somos discípulos dele, é por isso que o texto está nos chamando a atenção. Mas depois que ele ascende aos céus, a Bíblia diz que ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ou seja, ele passou por este tempo, foi à cruz, e nós sabemos que Jesus era 100% homem. Quando aqueles pregos foram colocados nas suas mãos, aquilo doeu muito. Você imagine você ser pregado numa cruz, cravos atravessando os seus ossos. Imagine o que é isso. A segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, santo, mas ele passou por tudo isso. Mas depois ele ressuscita, e o texto sagrado diz que ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E ele vai voltar cheio de glória e majestade, mas ele passou por estes momentos. Para quê? Para nos ensinar. Por isso este texto nos vem de forma tal e tão clara para que você e eu entendamos. Se Jesus, os homens de Deus no Antigo Testamento e no Novo também, passaram por momentos difíceis, tiveram a sua fé provada, passaram por circunstâncias muito piores das quais nós estamos passando neste tempo presente, com nós não vai ser diferente. E se você esteve aqui às quintas-feiras, quando nós estudamos lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, o que está acontecendo ainda é o princípio. O chicote ainda não estralou, não. Ele vai estralar ainda com força. Porque lá diz que se Deus, quando nós estivermos no meio das dores mesmo, que se Deus não abreviasse aqueles dias, nem os crentes suportariam. Nós estamos aqui.
Estamos aqui na igreja, estamos transmitindo, nós ainda temos liberdade. É claro, está restringida? Sim. Mas o que nós percebemos, então, de uma forma muito clara, é que este testemunho do Antigo Testamento é para que você e eu entendamos isso. Que se Jesus passou e venceu, nós também vamos passar. E venceremos, porque nós somos muito bons? Não. É porque o Espírito, o poder de Deus que se manifesta pela fé, vai fazer com que você e eu cheguemos lá no final. O verso número 12 diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos querem saber, anelam perscrutar. Ou seja, nós somos um povo privilegiado. Por quê? Nós recebemos a informação completa. Nós sabemos, nós conhecemos a história. Os homens no Antigo Testamento não conheciam, nós conhecemos, meus irmãos. E agora, o que você e eu precisamos fazer? Como é que nós respondemos a isso? Nós precisamos que Deus cada vez mais nos fortaleça em relação à obra que Ele realizou lá, na pessoa do seu Filho na cruz do Calvário. Nós precisamos nos lembrar que foi pago um alto preço. O sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar. E esta fé nele foi implantada em nosso coração, e esta mesma fé vai fazer com que você e eu cheguemos ao fim da nossa jornada, seja ela qual for, não importa. Pode ser que a nossa vida termine hoje, e pode ser que ela dure mais 50 anos, eu não sei. Mas o fato é que nós estamos seguros nisto. Mas se porventura nós estamos sofrendo, se porventura estamos passando por tempos difíceis, a Bíblia já narrou isso. Agora o que você e eu precisamos resolver é como passaremos por esta situação. Para quem nós vamos olhar? Para qual construção, para qual ideologia nós vamos alicerçar a nossa vida para experimentarmos este tempo? Isso é determinante, meu irmão. Parece que é só uma construção teológica, não é não. Isso é determinante para a nossa vida. Onde nós estamos construindo os alicerces para passarmos por este tempo? Ah, pastor, mas o senhor está falando mais do mesmo. Mas é deste mesmo que nós precisamos para enfrentar este tempo. Este tempo é um tempo muito difícil, muito severo. E se nós nos distanciarmos destas verdades maravilhosas que foram narradas nos 5 primeiros versos, nós não vamos conseguir, meus irmãos, enfrentar as provações. Pelo contrário, nós vamos cair nelas. Nós vamos falhar na prova. Porque provação é isto. Não significa que nós vamos errar. Significa que nós estamos sendo provados. E a expectativa que você e eu devemos ter em relação à prova é: eu quero ser o melhor possível. Então, em meio a este tempo, o que nós precisamos continuar tendo? Um coração grato, vida devocional, relação íntima com Deus, buscarmos ao Senhor, e aí sim, alicerçados, nós vamos conseguir experimentar este tempo da melhor forma possível. Porque senão nós vamos nos comportar que nem ímpios. Os ímpios é que são assim. São guiados pelas ideologias deste tempo. São guiados pelas construções e a segurança que este tempo pode dar. E todas elas falharam. Todas elas. Nenhuma se manteve em pé. Nada. Nenhuma. Agora, para nós, o que resta, e que é o mais importante, é a segurança que temos em Jesus. E é isso que vai dar sustentação para você e para mim, passarmos por ela. Lembre-se, os homens e mulheres de Deus na Bíblia enfrentaram tempos assim. Alguns já me perguntaram, aliás, tenho conversado com tanta gente: pastor, qual será que foi o pecado que eu cometi para Deus mandar essa pandemia? Não faça essa coisa com você, não faça isso. Não é? Isto é uma consequência do pecado em geral. Está acontecendo porque o ser humano é um ser caído.
Mas nós, pela graça e misericórdia de Deus, sabemos que isso para nós tem dia e hora para acabar. Que a nossa esperança não está neste tempo. Por mais que a gente seja contristado, por mais que você e eu choremos, por mais que você e eu nos angustiemos, né, porque de vez em quando, não é, eu converso com alguns irmãos, só pela voz eu já percebo, né, a gente está com vontade de sair de casa, a gente está com vontade de, né, chutar o balde, vamos viver e ir embora, não é, porque não é fácil. É uma circunstância extremamente adversa, mas ainda assim, nós percebemos, e devemos ter isso claro na nossa mente, que a nossa segurança está nele, no Senhor. E daí, meu irmão, não saia deste lugar, continue firme. Olhe para a história da sua vida, eu sei, tem tantas coisas acontecendo, e pense assim: Senhor, a despeito de tantas coisas erradas, portas que estão se fechando, situações complicadíssimas cujas quais eu estou enfrentando, ainda assim, eu quero permanecer firme no Senhor, porque eu sei que o Senhor me remiu, eu sei que o Senhor me comprou, eu sei quem o Senhor é, e assim, meus irmãos, nós vamos sendo fortalecidos. É por isso, como eu disse num determinado dia aqui pregando, aquela família de missionários que foram presos, lembra-se que eu contei uma história sem nome, que nos países de origem comunista, via de regra, e o caso não foi diferente, a família foi presa, e eles tinham que negar o Evangelho. E é interessante perceber que, na maioria das vezes, esses relatos demonstram, e as mortes começam pelos filhos. E conta este relato, que é verdadeiro, que mataram o primeiro filho, pedindo para o pai, que era pastor, negar o Senhor Jesus. Mataram o segundo filho, e o homem não negou. Eles estavam a ponto de matar a sua esposa, e ele prestes a negar o Senhor Jesus. E a esposa se vira para ele e diz: olha, não negue o nosso Redentor, porque amanhã nós estaremos juntos. Porque ela sabia para onde estava indo. Eu não sei se você assistiu o velório da Nilma, do Logos, do Paulo César, né? Se você assistir lá, enfim, você vai perceber a mesma coisa. Por quê? Porque nós sabemos. A nossa segurança está nisso. A nossa, irmãos, segurança está no Evangelho. E nela nós devemos permanecer. Não saia daí. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. A gente não pode fazer nenhuma previsão. Pode ser que as coisas melhorem, é o que nós queremos. Como diz a Edilene, nós vamos ter que ensaiar uma coreografia, e eu espero que em breve, né, para entrarmos aqui e fazermos a festa. Mas pode ser que ela demore. Eu não sei. Eu não posso. O que eu quero, eu sei. Eu sei o que vocês querem também. Mas eu não sei. Só Deus sabe. Enquanto isso não acaba, meu irmão, alicerce-se mais ainda na obra que te alcançou, que me alcançou, para que a gente passe por esse tempo da melhor forma possível. Amém?